Vamos responder book tag? Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim responder uma book tag que vocês me pediram bastante pra responder, que é a tag Metas Literárias, criada pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo do Paulo, assim vocês vão conseguir ver as respostas dele também. E vou aqui contar pra vocês quais são as minhas respostas pra essa tag. Tô pegando as perguntas aqui no celular. É uma tag com 11 perguntas, obviamente, envolvendo metas literárias para o ano de 2022. Bom, a primeira pergunta é: quantos livros pretende ler? Eu nunca faço uma somatória de quantos livros eu quero ler, quando quero começar cada livro, enfim. Quantos livros eu quero ler por mês, eu sou muito no feeling. Mas, dando uma olhadinha aí nas minhas metas literárias dos outros anos, dos anos que passaram, do que eu consegui cumprir, a minha média de leitura é entre 80 e 90 livros. Então eu vou colocar que eu quero ler 70 livros, porque é uma ideia boa com base em algumas coisas que eu quero ler, com base em algumas mudanças que eu quero fazer nos livros que estou lendo. Então eu acho que 70 livros serão o suficiente e vai me dar aí uma boa meta de leituras para o ano de 2022. E você, quantos livros você pretende ler em 2022? Me conta aqui nos comentários. A segunda pergunta é: uma continuação que você quer ler? Eu fiquei pensando aqui, em uma continuação que eu quero muito ler, e eu acho que Missão Romance é uma continuação que eu quero muito ler. Já até falei pra vocês várias vezes sobre esse livro aqui no canal. É a continuação de Clube do Livro dos Homens. Ela até já foi publicada, mas ainda está ali na minha lista de próximas leituras. Eu tô bem empolgada, apesar de estar um pouco receosa, porque algumas pessoas já falaram que a protagonista, ela não é muito carismática, que ela faz com que a história fique um pouco mais amarrada. Então, quero saber pra onde é que isso vai, mas assim, estou tentando conter as minhas expectativas. Vocês aí já leram Missão Romance? O que é que vocês acharam do livro? Me conta. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que assistiu a resenha de Clube do Livro dos Homens, que acabou, lendo o livro, que também tava na curiosidade e ansiedade para Missão Romance. Então, se você já leu, me conta o que é que você achou, que eu quero muito saber. A terceira pergunta é: um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? E, gente, tem um livro que vocês estavam me indicando muito, falando que era a minha cara, que eu ia amar. E assim, eu até comprei numa promoção, então ele já tá no meu Kindle e eu tô só esperando um buraquinho aí na lista de leituras pra colocar essa leitura em prática. E é o livro Ventos de Mudanças, da Beverly Jenkins. Inclusive, a editora Arqueiro já anunciou, a publicação do segundo livro, ou está em pré-venda ou já foi até publicado. E esse é um romance de época, pelo que vocês me falaram, que vai ter uma pegada um pouco mais, transformadora, que vai ser um livro que vai trazer ali questões que vão além daquele romance de época que a gente já tá acostumado, meio gato e rato, bem focado no romance. Esse vai ter, obviamente, um foco no romance, mas também vai trabalhar questões internas e de crescimento pessoal da protagonista. Então eu tô bem interessada nessa leitura e tô curiosa pra saber o que vai ser, sabe? É um daqueles livros que vocês estão me indicando muito, e normalmente vocês acertam bastante nas indicações pra mim, então eu quero muito saber se esse vai se desenvolver da forma como eu estou imaginando e como é que vai ser essa história. A quarta pergunta é: um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele em 2022 e qual o livro? Então, eu quero muito ler mais em 2022 da Beth O'Leary. Tem, o que eu já tava falando pra vocês aí, que tá chegando pela Intrínseca na Estrada com o Ex, mas também já tem um lançamento dela em inglês novo, que eu também tô com curiosidade em ler. Ela é uma autora que eu me identifico bastante, assim, com a forma de narrativa e com a forma como ela cria personagens. Eu acho que ela consegue criar personagens que são imperfeitos, sabe? Que tem questões a serem lidadas ali. Eu gosto também da forma como ela coloca questões interessantes dentro da trama, trazendo aquilo para a discussão, mas sem tirar o foco do relacionamento do casal protagonista, já que ela escreve romances, Eu li 2 livros dela, Em Teto para Dois. Eu gostei muito de como ela trouxe essa questão de relacionamento abusivo de uma maneira bem diferente do que a gente tá acostumado. E em A Troca, eu amei a protagonista, que tem 80 anos. Então a gente tem 2 protagonistas com uma diferença de idade ali muito grandes, neta e avó. E pra mim foi tipo abrir novos horizontes, sabe? Enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Eu achei isso muito legal, então eu tô bem curiosa pra saber como ela vai fazer em outros livros. E até a resposta pra essa da Beth O'Leary entra na quinta, que fala o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022. E eu falei, ela tem um lançamento que tá em inglês e é um livro que eu quero ler em inglês. E assim, o que eu quero me desafiar em 2022 é tentar ler em outros idiomas. Eu já leio em espanhol, mas assim, eu não leio tanto quanto eu gostaria de ler em espanhol.
espanhol, então eu quero me aventurar mais em autores espanhóis, em conhecer narrativas diferentes, sabe? Até dentro dos gêneros que eu gosto de consumir bastante, que é romance. Eu sei que tem muitas autoras, tenho até aqui na estante a Alice Kellen, a Elizabeth Benavente, tem a própria Megan Maxwell, que apesar de ser alemã, mora em Barcelona e escreve em espanhol. Então, eu quero muito ir mais para outras línguas. E eu comecei a ler em inglês o The Love Hypothesis. E assim, pra mim, eu tava com muito medo de como seria, porque eu realmente não tenho muito costume de ler inglês. Eu li a saga Crepúsculo e li alguns livros muito pontuais, li um conto da Jojo Moyes, então assim, nunca me aventurei de fato a histórias em inglês. E eu assisto muito filme com legenda em inglês, série, sabe? Tipo, o inglês está dentro da minha vida, assim, eu consigo me comunicar quando eu vou pros lugares e tal, só que eu sempre tive essa apreensão de ler em inglês, e aí eu comecei a ler o The Love Hypothesis, e eu percebi que pra mim não era difícil, pra mim era simples, então eu quero colocar mais livros, porque eu acho que é uma forma de alçar mais voos dentro desse idioma, que apesar de eu ter um conhecimento, eu também tenho muito medo de lidar com ele, então eu quero ler mais livros em inglês, mais livros em espanhol. Eu acho que vão ser experiências legais e que vão ser muito enriquecedoras, tanto para trazer conteúdos diferentes aqui pro canal, quanto para mim como pessoa também. 6. Um calhamaço que pretende ler, e um calhamaço que eu pretendo ler é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Inclusive, esse aqui se encaixa em uma autora que eu nunca li nada da Charlotte Brontë. Eu já assisti ao filme, a adaptação de Jane Eyre, que é inclusive uma adaptação maravilhosa. Mas eu tô super empolgada pra ler o livro. Eu acho que eu destravei um pouco o medo de ler esses classicões, né? Eu li Mulherzinhas, depois eu li A Senhora de Whitefell Hall. Eu já tinha lido Jane Austen, mas eu sempre achei que eu ia ficar um pouco na zona de conforto de Jane Austen, que de certa maneira era uma zona de conforto pra mim. Mas ano passado eu consegui destravar mais essas histórias, então eu tô bem ansiosa pra mergulhar aqui no universo de Jane Eyre e pra descobrir como é que vai ser o desenvolvimento dessa trama. Você já leu Jane Eyre? O que você achou? Você achou uma narrativa difícil, uma narrativa complicada? Me conta aqui. E eu gosto muito, inclusive, dessas edições aqui da Zahar, que são comentadas e ilustradas, porque elas sempre trazem novas ideias, sabe? Tipo, elas sempre trazem questionamentos muito diferentes e interessantes acerca da história, então eu tô bem ansiosa pra fazer a leitura nessa edição específica aqui. 7. Livros nacionais para ler. Bom, eu nem fiz uma lista de livros nacionais para ler, eu já comentei com vocês no vídeo de lançamento, vou deixar aqui nos cards, alguns livros nacionais que eu quero muito ler. E nacional já é uma coisa que tá incrustada em mim, né? Eu leio bastante nacional, tem muitos autores que eu gosto, eu consumo bastante nacional, mas um livro em específico nacional que eu quero muito ler esse ano é Torturado. Eu já tô querendo ler esse livro há muito tempo, ele tá aí na minha lista há muitos e muitos tempos, mas eu acho que chegou o momento de ler. É de um autor baiano, então eu tô bem curiosa e interessada pra saber como é que vai ser o desenvolvimento dessa história. Então ele é, assim, de livro nacional, um dos que tá no topo da minha lista de leituras a serem feitas, e eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser desenvolvida essa história. 8. Um livro que pretende reler, e um livro que eu pretendo reler até o momento é O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, que é o segundo volume da série dos Bridgertons. Até falei sobre livros que eu quero ler, né? A série vai chegar no dia 25 de março, então eu reli o do que eu, então também quero reler O Visconde que Me Amava para acompanhar a série. E um outro livro que eu descobri que, eu não sei se na verdade o filme vai sair esse ano ainda, mas se o filme for sair este ano, que eu provavelmente vou reler também, é Procura-se o Marido, da Karina Ricci. Hoje foi divulgado, né, que será estrelado o filme pela Camila Queiroz e pelo Kleber Toledo, e é uma produção que vai passar na HBO Max, então eu estou bem ansiosa. E este daqui é além de Procura-se o Marido, que eu pretendo reler neste ano de 2022. Pergunta 9. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Eu poderia colocar aqui agora The Love Hypothesis, né? Que eu já estou lendo, na verdade. Ele foi bem hypado ano passado no TikTok. Eu tenho uma problemática com livros hypados. Pra mim, assim, é um pouco difícil, porque eu sempre fico com uma expectativa muito alta e fico com medo de me decepcionar. E com um certo medo até de decepcionar o público, já porque são tão indicados pra mim, né? A pessoa fica, lê, e aí eu fico, cara, se eu ler e não gostar, ou se eu ler tiver com a expectativa lá no teto, e eu vou falar, então, gente, não gostei do livro. Mas esse The Love Hypothesis ainda não chegou no Brasil, eu peguei ele assim de supetão, estou gravando um vlog de leitura pra vocês, então fiquem despreocupados. Tá fluindo super bem, eu tô adorando, tô me divertindo, mas, né, um que vai chegar aí, que também super hypado e tô curiosa, é o The Love Spell Deception, que eu até
ou The Spanish Love Deception. Eu sempre me confundo com esse título, mas que eu já até comentei com vocês aqui no vídeo de lançamentos que eu quero ler. Então, bora ver. Essas são aí opções de livros hypados que eu quero ler. Poderia falar sobre Vergonha também, que foi um livro super hypado que vocês me indicaram um monte que eu já li esse ano. E talvez, mais pro fim do ano, eu bote a cara aí e leia Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, especialmente porque tem adaptação vindo aí, então, né? Mas eu não prometo nada, tá? Então vocês não fiquem me cobrando, apesar de que eu sei que vocês vão me cobrar, porque vocês me cobram pra ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo desde que esse livro foi lançado, então é sobre isso e tá tudo bem. Um clássico que você quer ler e um clássico que eu quero ler, bom, eu já falei de Jane Eyre aqui, né, que é um classicão e que eu pretendo ler este ano, mas pra não repetir eu vou falar de Agnes Grey, da Anne Brontë. Esse foi o primeiro livro da Anne Brontë, então assim, é um pouco baseado em suas próprias histórias de vida. A gente vai ter aqui a história de uma mulher que, né, leciona ali pra algumas meninas, então é um pouco baseado em experiências que ela viveu quanto... enfim, maestra. Mas eu tô bem curiosa pra ler. Eu acho que vai ser bem rápido, porque A Senhora de Whitefell Hall já foi super rápido. Eu gostei bastante da narrativa dela, então eu acho que esse vai ser bem destravado também. Então essa é uma opção de clássico que eu quero ler em 2022. E pra finalizar, o lançamento que você mais tá ansioso. Bom, eu fiz um vídeo, já falei aqui no canal, com lançamentos que eu quero ler, tá nos cards, mas eu acho que o que eu mais estou ansiosa é o The Legacy. Quando eu falei sobre isso, vocês falaram, ai, segura as expectativas pra The Legacy, segura as expectativas. E assim, eu tô tentando segurar as expectativas, mas a série Off Campus foi uma série que eu gostei bastante de romance new adult, então tá difícil segurar as expectativas. É realmente o livro que eu mais estou ansiosa pra ler. Vamos ver o que isso aí vai dar, né, gente? Mas é sobre isso e tá tudo bem. Qual é o livro que você mais tá ansioso pra ler em 2022? Me conta aqui. E essa é a tag Metas Literárias, criada pelo Paulo Hatz do Livraria em Casa. Como já mencionei, vou deixar o link dele aqui embaixo. O link de todos os livros que eu mencionei aqui neste vídeo também estão aqui. E vocês sabem, quando vocês compram com o meu link, vocês me ajudam bastante. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo. Clica no joinha, compartilha aí nas redes sociais, me marca quando você postar que você tá assistindo no Stories, porque isso me ajuda bastante e você sempre pode ser repostado por mim. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!